Olá, amadas mulheres que intercedem, a paz do Senhor. Estamos aqui para mais um devocional, né? E como eu havia comentado no meu devocional anterior, nós estamos numa série de 9 devocionais baseado ali em Lucas 10, do 38 ao 42. Eu peço mais uma vez que vocês leiam, né, com atenção, que nós vamos ficar aí essas 9 devocionais esmiuçando um pouquinho mais do que Jesus deixou para nós como ensinamento nessa passagem, né? E hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre o contraste entre o serviço de Marta e a adoração de Maria, né? Buscar esse equilíbrio entre a ação e a contemplação, a adoração ao Senhor. Então vimos que Marta, ela tinha um coração muito sincero ao servir com tanta excelência, né, a querer tudo tão perfeito. Afinal de contas, ela estava recebendo Jesus na sua casa e todos aqueles que o acompanhavam. Então era algo muito especial e muito importante, e ela queria servir, né, com muito zelo ali, como ela fazia. E ela entendia que servir é parte do chamado, né? Então, Jesus mesmo, ele ensinou isso com a sua própria vida. Ali em Mateus 20, 28, ele disse que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então, Marta entendia muito bem sobre servir. E o problema aqui não estava no serviço de Marta, mas em como aquele zelo, aquele excesso acabou causando nela frustração, porque ela esperava que Maria, sua irmã, a ajudasse, também estivesse preocupada, né, ali com os afazeres. E Maria entendeu que naquele momento ela queria ouvir da parte de Jesus. E quantas vezes também nós nos sentimos assim como Marta, frustrados, talvez em casa, porque quem mora conosco não colabora com os afazeres, com o serviço, afinal de contas todos moram juntos, todos sujam, todos precisam ajudar, né, colaborar. E só que a gente, ao invés de colocar isso, expressar isso, a gente guarda e vai se sobrecarregando e vai fazendo as coisas, né, sozinho, assim como Marta. Às vezes no trabalho você tem um colega de trabalho que fica ali, você vê que ele está enrolando e tal. Então é muito importante o diálogo, o expor, para que isso não fique guardado dentro da gente, de tal forma que a gente acabe se frustrando, muitas vezes entrando em discussões desnecessárias, né? Quantas pessoas não acabam até perdendo o trabalho por conta de explodir do nada. Então, expor aquilo que você está sentindo, isso é muito importante. Isso é algo assim que evita muita coisa desnecessária na nossa vida, né? Evita conflitos, mal entendidos, como foi aqui, que Marta interpretou que Maria estava dizendo não para o trabalho, quando na verdade ela estava dizendo sim para estar na presença de Jesus, né? Se alimentando da palavra. Então Maria entendeu que naquele momento nada era mais importante do que estar ali aos pés de Jesus, adorando, aprendendo, fortalecendo-se no espírito, né? Porque por mais nobre que possa ser o serviço, né? O serviço é nobre, nada se compara, né? A adoração, ela é a base que sustenta todo o resto, né? Para que não se torne algo mecânico, algo que vazio de certa forma. Então Maria nos lembra aqui que adorar também é servir, né? Que ao sentarmos para ouvir Jesus, nós estamos investindo em algo que é eterno, e Jesus mesmo disse que isso ninguém tiraria dela. E o que a gente ganha na presença do Senhor, ninguém pode roubar da gente. E ninguém pode tirar isso de nós. É o melhor investimento que a gente pode fazer para a nossa vida. A adoração, ela não pode ser um momento isolado na nossa vida, mas precisa ser uma postura de vida, um estilo de vida. Ela precisa ser
constante, a todo momento, o nosso pensar, o nosso falar, ele precisa glorificar o Senhor. E essa busca tem que ser algo que a gente anseia diariamente, não algo esporádico na nossa vida, né? Porque para que as coisas possam fluir, o serviço fluir com alegria, com leveza, a gente precisa dessa intimidade com o Senhor, dessa proximidade com Ele, porque é ali que nasce o servir, né, com alegria e com amor, é na adoração ao Senhor. Então, a verdadeira adoração nos leva ao serviço, e o verdadeiro serviço precisa nascer nesse momento de adoração e intimidade com o Senhor. Então, não veja o teu momento de intimidade com o Senhor, de adoração, como se fosse uma interrupção dos teus afazeres. Ao contrário, veja como a base de tudo, para todo o resto do seu dia, da sua vida. Então é ali que a gente se conecta com o Senhor para talvez pedir uma orientação, pedir algo novo, como é que eu posso dizer? O Senhor, ele é o dono da criatividade, o Senhor, ele é o dono da sabedoria, ele é tudo, é ele que governa a nossa vida. E é ele que tem a direção certa para nós. Então, como saber o que é melhor numa decisão, se não aos pés do Senhor, que tem o desenho da nossa vida todo nas mãos dele. Ele já conhece o futuro lá na frente, ele sabe qual é a porta certa que nós devemos ir, qual é a porta que nós não devemos ir. Então, Jesus ali valoriza muito um coração aos seus pés, muito mais ainda do que o serviço que nós realizamos, a quantidade de serviço. Então não é o excesso de trabalho que vai levar, que vai agradar o Senhor mais do que um coração verdadeiro aos seus pés, de quebrantado, derramado ali, né, buscando querer acertar cada vez mais. Então que nós possamos entender através dessa passagem de hoje, buscar esse equilíbrio, que assim como Maria, nós possamos escolher estar aos pés do Senhor, né? Nos alimentando, nos carregando, adorando a Ele. E como Marta, que nós possamos servir com alegria, porque ambas as coisas são importantes para o reino, a adoração e o servir. Uma coisa complementa a outra. Então, não tem como dizer que só uma ou só outra é importante. Não, ambas são importantes, mas a prioridade é sempre estarmos aos pés do Senhor, para sabermos onde Ele quer que nós sirvamos, né? Então, e temos a certeza que tudo que nós fazemos, quando nós fazemos buscando no Senhor ali a direção, tudo é para honra e glória do nome dEle. Amém? Eu quero orar com você agora, amada irmã, para que nós possamos, assim como Maria e Marta, adorarmos e servirmos ao Senhor com excelência e com amor. Querido e amado Deus, obrigado, Senhor, por mais esse dia de devocional aqui na Tua presença, com essa palavra maravilhosa que tanto tem nos ensinado, né? Que o Senhor ama um coração contrito, que o Senhor ama aquele que busca em Ti a sabedoria, o discernimento, que busca o alimento, a força para o nosso dia, mas também o Senhor ama aquele que serve com alegria, com leveza, né? Sem que isso seja um fardo, mas sim que seja prazeroso, porque é para o reino do Senhor. Tudo precisa ser equilibrado, Senhor. Que nesse dia o Senhor possa trazer a minha vida, na vida de cada irmã que está aqui, o equilíbrio perfeito daquilo que o Senhor deseja como adoração e como serviço. Aquilo que o Senhor espera de nós, que possamos ser agradáveis a Ti todos os nossos dias e entendamos que primeiro lugar é aos Seus pés, para daí sim servirmos com amor e excelência. Obrigado mais uma vez pela Tua presença em nosso meio, Pai.
que o Senhor possa nos direcionar a estar sempre enchendo o seu coração de alegria, Pai, com a nossa adoração e o nosso serviço, Pai. Eu te agradeço mais uma vez em nome de Jesus Cristo e declaro bênçãos imensuráveis sobre a vida de cada irmã que está aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém, minha amada. Tenha um dia abençoado na presença do Senhor, na doce presença do Senhor. E até o próximo devocional, que será o número 3, dentro dessa mesma passagem de Lucas. Lucas 10. Lucas 10, só repetindo para que vocês possam estar lendo. Lucas 10, do 38 ao 42. E até o nosso próximo devocional. Um abraço, amadas.